Graça e paz, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Vamos dar continuidade à nossa série de estudo em graça, onde estamos abordando o tema A Lei e a Graça, parte 2. Abra sua Bíblia no que está escrito no livro histórico de João, conhecido como o Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 1, versículo 16. João capítulo 1, versículo 17, melhor dizendo. Abra sua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus por isto. Vimos no último estudo que o tempo da lei teve um começo e um fim. Começou com Moisés e terminou com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vimos no último estudo também que a lei ela foi dada para Israel. Israel ela era composto por 12 tribos. As 12 tribos de Israel são elas, conforme diz Apocalipse capítulo 7, versículo de número 5, 6, 7 e 8. As 12 tribos de Israel são Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Essas são as 12 tribos que compõem, que formam a nação de Israel. A lei de Moisés foi dada para esse povo, para Israel. Jesus, ele era da tribo de Judá. E por ser da tribo de Judá, Jesus, ele era um israelita, um judeu. E por ser um israelita, Jesus, ele tinha obrigação de cumprir a lei que Deus deu a Moisés. É por isso que Jesus, ele disse em Mateus capítulo 5, versículo de número 17, diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então Jesus, ele veio para cumprir a lei. E Jesus, ele cumpriu a lei. E ao cumprir a lei, ele nos libertou da maldição da lei, conforme diz no livro de Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo 18, onde diz que Cristo nos resgatou, nos libertou da maldição da lei. A lei, ela teve início com Moisés e ela terminou com a morte de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus marca um novo período, uma nova era na história da humanidade. É chamada de a Era da Graça. Conforme diz em Romanos capítulo 6, versículo 14, diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O tempo em que nós estamos agora é o tempo da graça. A lei, ela teve um começo
e ela teve um fim, e a lei teve um propósito. Entre tantos propósitos, um dos propósitos da lei era nos conduzir a Cristo. A finalidade da lei é Cristo, conforme diz na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Observe que o texto de Romanos capítulo 10, versículo 4, está dizendo que o fim da lei é Cristo. Esta palavra fim significa finalidade, significa propósito, ou seja, o propósito da lei, a finalidade da lei, o objetivo da lei é revelar, é mostrar Cristo. Cristo é a finalidade. Cristo é o propósito da lei. Após o término da era da lei, entra em vigor o tempo da graça. E o tempo da graça, ele teve um período de ignorância. Ignorância no sentido de conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Para o tempo da graça, Deus, ele revelou, ele deu, ele trouxe um Evangelho para o seu povo. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. No tempo da lei, o qual Jesus viveu, Deus deu um evangelho, chamado de o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele falava da vinda de um rei. Esse rei era o Messias. Esse rei era Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 diz assim, a partir do versículo 1. E chamando a si os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Esta era a notícia na época de Jesus, a qual Jesus mandou anunciar: é chegado o reino dos céus. Esse era o evangelho do reino, pregado pelos apóstolos de Jesus e também pregado por Jesus. Capítulo 9, versículo 35 de Mateus, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Olha o evangelho que Jesus pregava, o evangelho do reino. Qual era o ensino? Qual era a mensagem? Qual era a boa notícia que o evangelho do reino trazia? A vinda do rei.
a vinda do Messias. Quem era o Messias? Jesus. A mensagem do Evangelho do Reino era esta. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo de número 43 ao 45. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 45, diz assim: No dia seguinte, quis Jesus ir para a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Esta era a mensagem do Evangelho do Reino. O rei, aguardado pelos judeus, já veio. Esse rei foi anunciado. A vinda do rei para Israel foi anunciado pelo profeta Zacarias. Zacarias capítulo 9 e o versículo 9 diz assim: Abra sua Bíblia comigo e leia o que está escrito em Zacarias capítulo 9 e o versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado num jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Essa profecia da vinda do rei, montado em um jumento, ela cumpriu-se em Jesus. Lembra quando Jesus ele entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho? Aquela ação de Jesus era uma ação onde ele estava se revelando como o Messias, como o rei aguardado por Israel. Então, a boa notícia do Evangelho do Reino era esta: a vinda do rei. E esse Evangelho do Reino, ele começou a ser pregado por João Batista. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo de número 3, a partir do versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ao dizer é chegado o reino dos céus, o profeta João Batista, ele estava dizendo: o Messias já veio. Esta era a boa notícia na época de João Batista, na época de Jesus Cristo e na época dos apóstolos. A boa notícia era: o rei já veio. E por que essa notícia ela era boa? Porque Israel, no ano 63 a.C., Roma invadiu Jerusalém, invadiu Israel e tomou posse do território de Israel. E o povo judeu passou a viver sob o jugo de Roma, sob a opressão romana. E eles sofriam por causa disso. A vida deles era uma vida sofrida, de perseguição. Então eles tinham no coração deles a esperança da vinda de um rei. Só que o rei, ele viria para libertar Israel, não do jugo romano, não da opressão romana, mas libertar a mentalidade deles, libertar o coração deles, libertar da religião, libertar do erro, libertar do engano, libertar do pecado.
Jesus veio trazer libertação. Tanto é que em João capítulo 8 ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse era o evangelho do reino pregado na época de Jesus. Foi esse evangelho que Jesus, ressuscitado, mandou os 11 apóstolos pregar. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esse evangelho que Jesus mandou pregar era justamente o evangelho do reino. E a palavra mundo, aqui falada por Jesus, não era o mundo que nós conhecemos hoje, como toda a humanidade. Era o mundo onde abrangia o território romano, onde estava espalhada as 12 tribos de Israel. É como se Jesus estivesse dizendo, capítulo 16, versículo 15 de Marcos, e disse-lhes: ide por todo o território romano, por todo o império romano, e pregai o evangelho a toda criatura, a todo judeu. Entendeu? Preguem para ele, digam para eles que o Messias, aguardado por eles, já veio, já morreu, já ressuscitou. Esse era o evangelho que deveria ser pregado. Esse mesmo evangelho, Jesus, ele mandou pregar em Mateus 24. Mateus 24, Jesus disse assim, versículo de número 14, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino, percebeu? Leia comigo Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Observe, a palavra mundo é todo o território romano, é todo o império romano, onde estava as 12 tribos de Israel. Entendeu? Vou repetir. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou em todo o império romano, em todo o território romano, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Virá o fim de quê? O fim de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Mateus capítulo 24 é a confirmação de uma profecia que Deus revelou a Daniel no capítulo 9, onde Daniel, estando em Babilônia, Deus envia o anjo Gabriel, e o anjo, usado por Deus, revela para Daniel que Jerusalém, que havia sido destruída no ano 583 a.C. por Nabucodonosor, o anjo revela a Daniel que Jerusalém será reerguida, será restaurada e depois será destruída novamente. E Mateus capítulo 24 é o cumprimento de Daniel 9, do 24 ao 27. É o cumprimento. É por isso que Jesus, em Mateus 24 e o 15, ele disse assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Entendeu? Jesus estava dizendo em Mateus 24, quando vocês ver Jerusalém sendo invadida, Jerusalém sendo assolada, cercada,
e destruída, lembrem-se, é o cumprimento da profecia que foi dada por Daniel. Entendeu? Então, o evangelho do reino, ele também teve um tempo e ele teve um fim. Mas esse estudo não é sobre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Esse é o próximo estudo. Esse estudo é justamente para você entender que na época de Jesus, no tempo da lei, Deus deu um evangelho chamado o evangelho do reino. Esse evangelho do reino, ele teve um começo. Começou com João Batista e ele teve um fim. É por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja primitiva ela começou a organizar-se em comunidades, o evangelho que era pregado não era o evangelho da graça, era o evangelho do reino. Não havia a revelação do evangelho da graça antes do apóstolo Paulo. Quando Pedro prega em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando Pedro ele está pregando em Atos 2, do 14 em diante, ele está pregando o evangelho do reino. A igreja primitiva, ela viveu um período de ignorância. Ignorância com relação ao conhecimento do evangelho da graça de Deus. É por isso que a igreja primitiva, ela batizava nas águas, ela fazia jejum, porque não tinha ainda a revelação do evangelho da graça. Ninguém antes de Paulo recebeu a revelação do evangelho da graça de Deus. Algumas pessoas, elas ouviram falar sobre o evangelho da graça, como é o exemplo de Abraão. Abraão, ele ouviu o evangelho da graça. Abraão, ele foi um homem, uma das pessoas que ouviu da boca de Deus o evangelho da graça. Abra sua Bíblia no capítulo 3 e o versículo 8 de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 8, diz assim: tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Está vendo você? Abra sua Bíblia agora em Gênesis. Gênesis, capítulo 12 e o versículo 3. Gênesis 12 e o 3 é onde Deus está anunciando o evangelho da graça para Abraão e dizendo, capítulo 12, versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus promete a Abraão que todas as famílias, judeus e gentios, israelitas e gentios, tanto a nação de Israel como os gentios serão abençoados. Agora veja a confirmação desta promessa. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1 e o versículo 3, que diz assim:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. O Deus que promete é fiel para cumprir. E eu quero aqui abrir um parêntese e quero ler para você algumas palavras sobre a fidelidade, sobre o compromisso que Deus tem com suas promessas. Abra sua Bíblia em Números capítulo 23 e o versículo 19. Números 23 e o 19 diz assim: ou melhor, Números 19 e o 23. Onde diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então Deus, ele é um Deus que promete e ele cumpre com suas promessas na minha vida e na sua vida. Números 23 e o 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus cumpre com suas promessas. Capítulo 1 do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1 diz assim: Jeremias capítulo 1 e o versículo de número 11 e o 12. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou seja, o que Deus promete, ele cumpre na minha vida e na tua vida. Deus prometeu a Abraão que todas as nações, todas as famílias, todas as pessoas, judeus, israelitas, Israel e os gentios, os eleitos, seus escolhidos, seriam abençoados em Cristo. Esta promessa se cumpriu. Isto significa dizer que em Cristo você é abençoado. Em Cristo você é abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoado por Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 10 e o versículo 23 diz assim: Hebreus 10 e o 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Capítulo 6 e o versículo 18 de Hebreus diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível Deus mentir. Ele te prometeu. Ele me prometeu. Tenha certeza absoluta que Deus irá cumprir com as promessas dele na minha vida e na tua vida. Assim como Deus foi fiel a Abraão, cumprindo suas promessas, ele será fiel em nossas vidas. Amém? Então, a igreja primitiva, ela viveu em um tempo de ignorância com relação ao evangelho da graça de Deus. Não havia revelação do evangelho da graça.
A primeira pessoa que ouviu o evangelho da graça foi Abraão. Quando Deus disse a Abraão que os judeus e os gentios seriam abençoados, os gentios fazerem parte do povo de Deus igual a Israel, isto é graça. Isto é a graça de Deus. Amém? Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Jesus, ele também falou do evangelho da graça, mas ele não trouxe a revelação do evangelho da graça. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10 diz assim: Evangelho de João, capítulo 10, diz assim, versículo 16: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que é que Jesus está pregando aqui? O evangelho da graça. Ele estava dizendo em João 10, que ainda havia outras ovelhas que não fazia parte do povo judeu, que era justamente os gentios. Os gentios. E ele disse: a mim me convém buscar. E quando isso acontecer, ele disse assim: e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que Jesus falou aqui em João 10,16, ele cumpriu na cruz do Calvário. Através da morte e ressurreição de Jesus, judeus e gentios são um só povo. Israel e os gentios são um só povo, são povo de Deus. Você pode ver isto em Efésios, capítulo 2. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 2, que diz assim, Efésios 2, a partir do versículo 11, onde diz que judeus e gentios são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Tanto judeus como gentios são um só povo diante de Deus. Antes da cruz, Deus havia escolhido uma nação, Israel, para o representar no mundo. Depois da cruz, esse povo agora, Israel e gentio, é um povo só diante de Deus. Capítulo 2, a partir do versículo 11 de Efésios, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, era gentio na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Percebeu? De ambos os povos, de judeus, de israelitas e gentios, Deus, por intermédio de Jesus, Ele fez um só povo. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenâncias, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz,
e pela cruz reconciliar ambos, israelitas e gentios, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Isto é graça. Isto é a graça de Deus. Isto é o favor de Deus. Unir israelitas e gentios e fazer desses dois povos um só corpo por intermédio de Cristo. Judeus e gentios, israelitas e gentios é um só povo, é um corpo, e a cabeça desse corpo é Jesus. Amém? Abra sua Bíblia agora em Coríntios 11. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Onde diz que Cristo é a cabeça da mulher. Capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Já em Efésios diz que Cristo é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja. A igreja que é composta por israelitas e gentios. É um povo só. Isto é a graça de Deus. Amém? O evangelho da graça, ele só veio em revelação através do apóstolo Paulo. Antes de Paulo, o evangelho ele havia sido pregado, mas não havia sido revelado. A revelação do evangelho da graça só veio através do apóstolo Paulo. Então nós vimos que a igreja primitiva, ela viveu em um tempo de ignorância com relação ao conhecimento do evangelho da graça de Deus. A igreja primitiva, ela viveu em um período de transição de lei para a graça. É por isso que os apóstolos, eles faziam e eles viviam pela lei, porque apesar de estar no tempo da graça, mas o evangelho da graça ainda não tinha sido revelado. Para o tempo da graça, Deus, ele revelou, ele deu um evangelho para o seu povo, para judeus, para israelitas e para os gentios, para a sua igreja. Esse é o assunto do nosso próximo estudo. Amém? O evangelho de Deus para a sua igreja. Fique com Deus e até a próxima.